Hoje já não há calma, não há. A pessoa não se senta, não, tem sempre um telemóvel à mão, tem sempre um computador à mão. Claro que isto cria cansaço, não é? Cria cansaço, cria ansiedade. Ok, o tabu nesta juventude acho que se prende mais com identidade de género, questões mais da sexualidade, hoje em dia. Sendo que sempre existiram tabus e que fazem parte da nossa sociedade, não é? E talvez os tabus sejam normativos, para não deixar que a sociedade caia em anarquia. Ora bem, a origem dos preconceitos. Eu penso que todos nós temos preconceitos, não é? Ou seja, conceitos de qualquer coisa, é um preconceito. Portanto, penso que é muito incutido, penso que tem muito a ver com as nossas vivências, com a nossa cultura. Fazem parte, há preconceitos que são normativos e há preconceitos que fazem parte, talvez, de um bocadinho de ignorância, de falta de conhecimento sobre vários assuntos. Mas penso que a maior parte deles são adquiridos, são culturais, são sociais. Eu já não sinto tanto esse estereótipo de pessoas que vão à consulta de psicologia. Sinto que são pessoas que têm problemas, não é? Que, de vários tipos de ordem, mulheres ou homens, crianças, jovens, universitários. Ok, foi a minha mulher que me mandou, se calhar é verdade, sim. Foi a minha mãe que me mandou, também é verdade. Ou seja, talvez a mulher seja muito instigadora ou tenha menos preconceito e menos tabu sobre a psicologia e que leve a família ao psicólogo. Sim, talvez seja. Haja isto padrão. Dependendo do assunto, por vezes, sim, os clientes pedem determinado género e eu acho que eles pedem mais mulheres. A experiência que eu tenho no consultório e na equipa é pedirem mais mulheres, embora que a mulher ou o homem psicólogo não tem género. É uma figura que está, é o terapeuta, é o psicólogo. Não é homem nem é mulher. Acho que agora há mais abertura para falar sobre estes assuntos. Há anos atrás nós falámos de pessoas doentes, de doentes mentais, de loucos, de malucos, não é? Quem é que é o psicólogo? Quem é que é o psiquiatra? Só os doentinhos. Hoje, qualquer jovem tem acesso ao psicólogo, à saúde mental, ao psiquiatra. Não querendo dizer que não é tabu, que eu acho que existe ainda preconceito. Acho que nem toda a gente consegue ir ao psicólogo e assumir que vai ao psicólogo, consegue falar da depressão e da ansiedade com muita facilidade, ou evitam ou escondem. No entanto, acho que caminhamos para a perfeição de poder falar da ansiedade e da depressão sem tabus, sem preconceitos. Claro que a percepção do futuro dos jovens é alterada, não é? Era diferente ter uma noção de que se ia ter um emprego para a vida e que se podia fazer uma carreira, do que não ter emprego nenhum, do que não saber o que é que se pode fazer, do que passar anos a estagiar e não ganhar, de tirar um curso e não conseguir sequer trabalhar na área, de ter um emprego muito precário. É claro que sim, acho que altera, acho que o sonho quebra-se, a esperança pode causar depressão, sim, é terrível, é perder
que nunca se consegue atingir, não é? Parece que estamos a correr e nunca mais o alcançamos. Não é por falta de tentar, não é por falta de qualidades, é mesmo porque não há emprego, é porque é difícil. Quando um jovem me aparece no consultório com ansiedade, normalmente nós procuramos a função da ansiedade. A ansiedade é uma defesa que a pessoa tem para não ficar pior, não ficar mais doente. A ansiedade reativa, não é? E normalmente eles têm crise de ansiedade, vão para o metro, apresentam um trabalho, têm taquicardia, começam a ter suores frios, têm toda uma série de sintomas, evitam, isolam-se, que normalmente está presente numa depressão, uma tristeza profunda, uma frustração, o facto de não se conseguir qualquer coisa que não tem a ver com eles, não é? Que não é controlável por eles. Cria ansiedade, que no fundo esta ansiedade é uma depressão reativa, é chamado transtorno de adaptação, não se consegue, por causas externas, sair ou sobrepor este obstáculo. E é claro que é triste e é difícil conseguir lidar com este vazio, com esta tristeza de porque o que é que eu não fiz, o que é que eu devia fazer, que às vezes não tem nada a ver com eles. Isso da pressão dos gostos, isso é interessante, porque eu há dias, numa terapia de grupo, tinha um paciente que me contou uma história, contou-nos uma história em que ele pretendia comunicar com outros colegas, com outros rapazes da idade, não é, na faculdade, e que resolveu interagir e que chegou lá e começou num grupo de para aí 12 pessoas, começou a falar e perguntar como é que te chamas, e assim, e tal, e estou a comunicar. E que depois distraiu-se por uns segundos e olhou para trás, e quando olhou para trás e voltou novamente a olhar para a frente, já não tinha ninguém à volta. Portanto, ele não tinha ninguém, as pessoas que estavam a tentar, com que ele estava a tentar interagir. E isto também, ligando isto aos gostos, acaba por ser um bocadinho a mesma coisa, não é? Só que aqui ele tem noção, pode ser até mais constrangedor. Na internet, ele pode ter muito mais gostos, mas continuar a não ter ninguém que realmente seja amigo dele e queira interagir e que o queira conhecer. Isto levanta-me a questão: o que é que realmente provoca mais ansiedade? Se é a ilusão de ter gostos, se é de constatar com a realidade em si. Mas eu penso que, em termos de ansiedade, o que provoca a ansiedade é o looping, é a vida, é a quantidade de trabalhos, a vida diária, os transportes, questões sociais, os constantes apelos que vocês hoje em dia têm, não é? Que é a internet, é os amigos, não sei, é muita coisa. Hoje já não há calma, não há... A pessoa não se senta, não, tem sempre um telemóvel à mão, tem sempre um computador à mão. Claro que isto cria cansaço, não é? Cria cansaço, cria ansiedade. Eu acho que hoje em dia a imagem condiciona o corpo dos jovens, sim. Aquilo que eles veem na televisão, aquilo que os modelos, as redes sociais impõem determinado estilo de corpo, determinado estilo de conduta, e de forma mais agressiva do que era antigamente. Antigamente também havia esses problemas, também havia essas questões do foro da imagem, mas agora é mais agressiva, entra-nos dentro de casa, dentro do quarto dos jovens, e não há supervisão parental. Portanto, é mais complicado lidar com isto e criar aqui uma educação, uma intervenção primária de ajudar os jovens a perceber o que é saudável e o que é patológico, o que é que faz mal à saúde. Até que ponto é que o corpo é saudável e é bom mostrar, e até que ponto é que entramos ali na fronteira do que não faz sentido, não mostrar saúde mental, não mostrar saúde física. Portanto,
Acho que sim, acho que há muitas condicionantes. Há mais partilha e é um mundo um pouco mais obscuro, não se vê com quem é que se partilha. Não se sabe quem está do outro lado e há menos intimidade, ou há uma intimidade mais sem noção do que é que se está a fazer. Que a identidade de género vai alterando a nossa vida. Ora bem, várias maneiras. Familiar, de forma familiar, temos um jovem que se quer assumir homossexual. Isto perturba a dinâmica familiar. Não é fácil. Tem que haver um trabalho, tem que haver uma mudança quase de mentalidade da família para que se possa perceber, para que se possa apoiar este jovem, para que a dinâmica familiar continue a ser saudável. Temos o próprio preconceito do próprio jovem, que dentro daquilo que ele conhece na sua realidade pode criar uma ambivalência, não é? O que é que eu sou, porque é que eu sou diferente, mas porque é que eu nasci assim, mas isto que eu sinto é desta maneira e como é que eu vou reagir? Tudo isto é complicado também e faz crise de identidade, realmente, não é? Recordo-me também, temos o caso da adoção, não é? De um casal homossexual adotar uma criança, como é que eu digo, quem é que é o pai, quem é que é a mãe, qual é o papel de um, qual é o papel do outro, não é? No fundo, é quase como encaixar todas estas mudanças, estas novas identidades sexuais numa família diferente, não é? E ter que haver aqui uma mudança de paradigma. A família continua, mas com modelos diferentes, de forma a que seja funcional, não é? Que as coisas vão evoluindo neste sentido, mais tranquilidade, uma dinâmica mais saudável. Também estamos a tentar caminhar, eu acho que nós, socialmente, temos um grande trabalho pela frente, mas tentamos caminhar para lá, para quebrar este preconceito, para não fazer mal também às pessoas. Surpreendentemente, eu acho que cada vez mais a escola e a faculdade aceita. Quem não aceita, às tantas, são os professores, uma geração diferente que encara com uma certa dificuldade esta diferença toda. Mas falando do grupo de pares, eu penso que vão aceitando, ou que pelo menos não há tanto estigma, não ferem tanto, não perseguem, não convivem, portanto não vejo tanto problema como seria há uns anos atrás. Ora bem, eu acho que a de violência é de maneira diferente. Não é tão física, é uma violência, o mobbing, o bullying, existem de formas diferentes. No entanto, acho que também é muito mais fácil falar sobre o assunto. Qualquer pessoa hoje que seja molestada ou que seja vítima de violência tem uma série de organismos, uma série de questões protetoras, de instituições que protegem, de pessoas que protegem, pode recorrer. Portanto, acho que existe menos violência hoje, violência da família, violência gratuita, acho que é encarada de forma diferente. Podes reagir, podes ir à polícia, não quer dizer que seja a 100% e esteja perfeito, mas é diferente a violência hoje, violência social, violência doméstica, violência do bullying, violência entre namorados, portanto, tudo isto está protegido, até está legislado de certa forma,
forma a que as pessoas possam falar, possam fazer queixa. Não existe tanto tabu, nem tanto preconceito sobre isso. Coisa que não acontecia há uns anos. Não se falava, não se sabia, mas ele existia. Hoje qualquer pessoa pode chegar a dizer eu sou vítima de violência sem ser ridicularizado, sem ser posto de parte, não é? Sem haver um estigma. Depois aparecem outros tipos de violências que os jovens têm que ter atenção, como por exemplo partilhar fotografias mais íntimas que podem ir para entrar numa rede, não é? Na internet e depois serem vistas por toda a gente, serem ridicularizados. É outro tipo de violência. E os jovens sabem isso. Eu penso que sim. Penso que eles estão mais alerta e têm que aprender a defender-se deste tipo de violência. Eu penso que sim. Penso que sim, porque as pessoas hoje são todos um bocadinho voyeuristas, não é? Tu estavas às tantas horas naquele local, tu puseste gosto naquele sítio, na fotografia daquele, tu fizeste não sei o quê, tu ouviste aquela música e parece assim quase uma ideação paranoide e persecutória da vida dos outros e o que é que se está a passar e que às tantas tira-nos um bocadinho a nossa privacidade, não é? E a liberdade. Há um controle exagerado sobre a vida do outro, da outra pessoa, não é? De amigos, do que é que a nossa barreira pessoal, que até onde é que nós devemos ir. E realmente é este tipo de internet, de redes, faz e propicia esta invasão da privacidade e pode tornar as coisas realmente mais violentas, mais até agressivas do ponto de vista daquilo que é ser individual, daquilo que nós somos como pessoas e aquilo a que nós temos direito, que é eu posso tirar uma fotografia e pôr e isso não quer dizer mais nada do que isso, não é? Eu posso gostar de uma música sem querer dizer mais nada do que isso e às vezes torna estas histórias complicadas. Um simples gosto numa fotografia pode-se tornar quase numa telenovela, não é? Mas, falando pessoalmente, eu acho que não me recordo muito de falar sobre tabus e preconceitos. Havia umas coisitas assim, mas nada de muito complicado. Eu estou a falar de um sítio interior, dos amigos do liceu, do encontro do café, portanto, não havia tanto estas conversas, se calhar, ou havia mais questões políticas, outras preocupações mais sociais, mas não tão profundas. Hoje, sim, há uma causa social, há uma abertura para o mundo, não é? Em termos das preocupações, as pessoas não se preocupam com o seu cantinho, como eu, quando era mais nova, preocupam-se com... Há mais voluntariado, há causas sociais. Nesse aspecto acho que sim, acho que vocês estão mais crescidos. A necessidade aguçou o engenho, não é? Vocês obrigaram-se a sair para fora de Portugal, para fora por este mundo, não é? A conhecer realidades novas, a trabalhar de maneira diferente. Acho que sim, acho que existe outra noção do que é o preconceito, o que é o racismo, o que é o tabu, e estudam mais essas questões e trabalham e se calhar lutam mais contra isso. De forma assumida, acho que sim, talvez vocês sejam a primeira geração a falar sobre o assunto e a tornar isto mais normal. Embora eu acho que sempre existiu e não sei se também não vai dar a volta também, daqui a algumas gerações voltar a ver outros tipos de preconceitos, de outro tipo de género, mas por aquilo que a história vai dizendo, não é? Há sempre um preconceito, há sempre umas questões
que não são bem aceitos. Vamos ver.